Vocês estão ouvindo? Sim. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, aí a gente começa, tá? Vocês podem avisar no grupo pra gente começar logo. Vou começar, então. Se for entrar mais alguém, aí vocês dizem que tá liberado o acesso. Eu vou entrar aqui no meu celular só para eu poder ver o chat. Mas não vou estar com câmera dessa vez. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu também no chat. Podem falar, viu? Pronto, gente, vai ser bem rapidinho, porque não tem questão dessa vez. Porque como não tinha nas provas passadas, aí eu falei com a professora e ela falou que eu podia manter desse jeito mesmo. A gente vai só fazer uma breve revisão sobre os casos que vocês viram e a embriologia do sistema digestório. Para começar, a gente tem que relembrar a formação do intestino primitivo, né? Afinal, a gente está falando de sistema digestório. Então, a gente tem que lembrar como é a base embriológica de tudo isso. A gente sabe que começa tudo na quarta semana com os dobramentos. Até a quarta semana, até o final da terceira, o embrião é um disco trilaminar, isso a gente já sabe. E a partir da quarta semana começam os dobramentos anteroposterior e lateral. E nesses dobramentos vai ocorrer a incorporação do endoderma e de parte da vesícula umbilical. Ela vai ser incorporada e isso vai dar origem ao intestino primitivo. Além disso, o mesoderma vai sofrer uma delaminação, que é a mesma coisa que uma separação. Ele vai ser separado em mesoderma esplâncnico e o mesoderma somático. O mesoderma esplâncnico, ele vai dar origem ao músculo liso e o mesoderma somático ao músculo esquelético. Isso, o músculo esquelético no sistema digestório? Sim, a gente sabe, né, que a parte superior do esôfago, por exemplo, é formada por músculo esquelético. Mas não bitolem muito com isso não, que a professora falou que era só para falar só da delaminação. Tô falando aí só para vocês saberem mesmo. E esse intestino primitivo, ele vai ser dividido em anterior, médio e posterior. Aqui nessa imagem dá para ver bem direitinho o intestino anterior, na parte cranial, perto da membrana bucofaríngea. O intestino médio, aqui dá para ver. E o intestino posterior, perto da membrana cloacal. Aí, cada uma dessas divisões do intestino vai dar origem a partes separadas do sistema digestório. Isso aqui, eu acho que é bom vocês saberem. Coloquei um asteriscozinho que eu acho que ela pode cobrar essa parte, tá? Na prova. Acho que vocês já sabem, vocês já estudaram para somativa, né? Mas, enfim. O intestino anterior, ele vai dar origem... gente, para vocês lembrarem, vocês vão pensando na ordem. O intestino anterior é de cima para baixo. Ele vai dar origem a esôfago, estômago, duodeno proximal, fígado e vias biliares e pâncreas. Aí o intestino médio é a partir do duodeno distal até metade do intestino grosso. Então, o finalzinho do duodeno, seco e apêndice, intestino grosso até aproximadamente os primeiros terços do colo transverso. Os primeiros 2 terços do colo transverso. E o intestino posterior é o resto do colo transverso, o resto do intestino grosso, né? Colo descendente, colo sigmoide, reto e porção superior do canal anal. Isso aqui é decoreba, mas aí vocês vão pensando na ordenzinha que dá certo, não tem como esquecer, não. Aí pronto, vamos pro caso propriamente dito, né? Um bebê de 2 meses de idade, sexo masculino, foi levado para emergência pediátrica com saída de conteúdo fecal pelo umbigo. Conteúdo fecal pelo umbigo. Angustiados, os pais afirmaram que são muito cuidadosos na higienização do umbigo do menino e demonstraram grande preocupação com a possibilidade de terem machucado a região, a ponto de terem furado o umbigo do filho. Discutam as possibilidades de diagnóstico e, diante dos fatos, respondam o que se pede. Gente, primeira coisa, antes da gente seguir, só falar uma coisinha para vocês. Se chegasse os pais para vocês dizendo isso, com medo de terem furado o umbigo do filho e tá saindo conteúdo fecal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é explicar que isso não existe possibilidade de você furar o umbigo e, por causa disso, sair conteúdo fecal. Até porque, fisiologicamente, anatomicamente, né, numa pessoa normal, não existe comunicação entre o intestino, que é onde estão as fezes, e o umbigo. Então, mas que eles furassem o umbigo, né, que eu acho que isso nem é possível, mesmo que eles furassem o umbigo, não tinha como sair conteúdo fecal, porque o conteúdo fecal vai estar
dentro do intestino, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre a embriologia desse caso e depois a gente volta para destrinchar o caso e o diagnóstico. Para esse caso, a gente tem que saber sobre o quê? Intestino médio. Gente, vamos saber aqui bem resumido. Para a prova prática, é bem resumido. Vocês já estudaram isso aqui para somativa, então vocês já sabem. A gente sabe que as alças intestinais na sexta semana, elas vão sofrer uma herniação umbilical fisiológica. Que o que é? As alças do intestino médio, elas vão sofrer uma protusão, elas vão entrar para dentro do cordão umbilical. Isso é fisiológico, isso acontece. A gente chama isso de herniação umbilical. E elas vão ficar lá até mais ou menos a 10ª semana. Enquanto elas ficam lá dentro do cordão umbilical, enquanto essas alças estão herniadas, vai existir uma comunicação das alças intestinais com a parede abdominal, com o cordão, com o umbigo, né? E o nome dessa comunicação é o ducto onfaloentérico, que é o protagonista desse caso. Isso aqui vocês têm que saber. Então, na sexta semana, as alças intestinais médias vão sofrer uma herniação fisiológica e até a 10ª semana elas mantêm uma comunicação com o umbigo por meio desse ducto onfaloentérico. Essas alças vão sofrer uma rotação de 40 graus e depois elas vão retornar para dentro da cavidade abdominal. Ou seja, não é fisiológico elas continuarem lá, elas têm que retornar. E até a 10ª semana, o ducto onfaloentérico continua lá. Mas depois ele vai sofrer uma obliteração, ou seja, ele deixa de existir. Esse ducto, ele é só até a 10ª semana. Depois disso, ele deixa de existir. Vocês guardem isso é importante. Aqui, ó. Mostra bem direitinho. Ele deixa de existir, o ducto. Mas é isso. E se esse ducto não obliterar por completo? Se acontecer alguma coisa, tiver algum problema e ele não obliterar? Aí é o cerne do nosso caso. Os remanescentes do ducto onfaloentérico, eles vão formar o que a gente chama de divertículo ileal, ou como a cirurgia gosta de chamar, o divertículo de Meckel. Esse divertículo de Meckel, ele tem uma importância clínica muito grande por 2 fatores. Primeiro, tecidos ectópicos. Pode ter tecido gástrico, por exemplo, no divertículo, e se esse tecido gástrico, por exemplo, romper, pode ulcerar, pode gerar um sangramento, e isso, obviamente, é um problema. E também pode gerar uma diverticulite. A pessoa pode ter um divertículo ileal, pode ser que alguém que esteja assistindo essa aula tenha um divertículo, pode ser que eu tenha um divertículo, e viver a vida inteira sem nunca dar em nada. Mas se esse divertículo inflamar, ele vai causar um abdômen agudo que simula uma apendicite. Isso vocês já sabem, né, das aulas do Erivan, a famosa diverticulite, divertículo de Meckel, que se ele inflamar, aí o cirurgião acha que isso aí não vai cair na prova, tá, gente? É só para vocês relembrarem. O cirurgião acha que é um apendicite, aí abre, não vê o apêndice, fecha de novo, o paciente pode morrer. Então, vocês sempre têm que olhar o divertículo. E esse divertículo, ele pode estar conectado ao umbigo por um cordão fibroso. E se ele estiver conectado ao umbigo por esse cordão fibroso, vai haver uma predisposição para a formação de outras malformações, que são a fístula onfaloentérica, válvula intestinal e cistos onfaloentéricos. O do nosso caso é a fístula onfaloentérica, que o que é? É a comunicação entre o intestino e o umbigo. Gente, isso não é para existir. E se existir, se tem uma comunicação entre o intestino e o meio externo, o que é que a gente vai esperar que aconteça? Que vai estar saindo conteúdo fecal pelo umbigo, que é justamente o que está acontecendo com o bebezinho do nosso caso. Ele provavelmente, quer dizer, ele tem um divertículo ileal que está conectado à parede abdominal por um cordão fibroso e existe uma fístula, ou seja, uma comunicação. Então, está saindo conteúdo fecal pelo umbigo do bebê. E também existem outras malformações, como, por exemplo, um válvula intestinal, que é quando o intestino ele gira, ele se dobra assim, ele torce em cima de si mesmo, isso vai causar uma obstrução. E também podem existir cistos onfaloentéricos. Eu coloquei um aviso porque ela falou, Raíssa, foque nessas outras possibilidades de malformações. Então, se você ainda não estudou nada e quer estudar alguma coisa, estude isso daqui, que provavelmente vai ser uma questão. Aí aqui é só as imagens que eu já falei para vocês. Aqui o válvulo, né, que é a torção, o cordão fibroso, o cisto, o divertículo, a fístula, enfim, tudo que eu acabei de falar para vocês em imagens. Aí, gente, isso daqui é mais porque na aula que eu acompanhei, pelo menos, surgiu
foi muito difícil esse caso. Pouquíssimas pessoas acertaram o diagnóstico e muitas pessoas colocaram essas outras opções. Aí vou só relembrar um pouquinho sobre o que é cada uma, né? A onfalocele é quando o intestino hernia, volta, ele tem a herniação fisiológica, ele volta para dentro da cavidade abdominal, mas depois ele hernia de novo. E por isso que o intestino está para fora da parede abdominal, tem uma falha no fechamento da parede também, né? Só que ele tá preso assim pela cápsula, né? Amniótica do cordão. Já a gastrosquise é quando o intestino nunca volta. Ele tem a herniação fisiológica e ele não volta. E aí tem uma falha no fechamento da parede abdominal e o intestino fica para fora do corpo do bebê. Isso, gente, não é coisa de bebê de 2 meses. Isso é a signasse, você já vê. E é grave, tem que corrigir. E a hernia umbilical, vocês já conhecem também, né? Aí pronto, gente, o nosso caso. É um bebê de 2 meses, ou seja, não tem como ser nenhuma dessas possibilidades aqui, porque esse aqui você já vê quando nasce. Sexo masculino, que essa condição ela é mais prevalente no sexo masculino. Saída de conteúdo fecal pelo umbigo, ou seja, indica uma fístula. E isso daqui é o que eu já falei pra vocês, né? Eu destaquei só pra dizer pra vocês que isso não tem nada a ver. Alguma dúvida sobre esse caso? Pra gente passar pro próximo? Vai ser bem rapidinho hoje. Tudo bem, né? Pronto, vou seguir. Qualquer coisa vocês colocam aí no chat e eu volto. Só beber água. Pronto, caso 2. Uma mulher de 35 anos, grávida de seu segundo filho, apresentou durante a gestação um volume de líquido amniótico aumentado. Eu vou grifando as coisas importantes, mas depois a gente volta para isso. No final do primeiro trimestre, um exame de imagem chamou a atenção. A translucência nucal do feto estava aumentada, isso aqui é importante. Na ocasião, sugeriu as coletas de líquido amniótico para tentar obter células fetais e assim identificar o cariótipo do bebê. Uma cirurgia foi realizada com 36 semanas gestacionais, ou seja, prematuro, né? Poucas horas após o nascimento, o bebê apresentou vômitos a jatos com bile e foi observada dilatação do epigastro. Diante desses fatos, a equipe médica julgou necessário realizar um raio-x no abdômen do bebê, o qual revelou alterações em estruturas derivadas do intestino primitivo anterior. Discutam a possibilidade de diagnóstico para esse caso e, diante dos fatos, respondo o que se pede. Vamos lá. Para esse caso, o que a gente precisa saber? Formação do duodeno. Gente, bem resumidamente, o duodeno, ele começa a sua formação na 4ª semana e ele tem um crescimento muito rápido. Ele é formado, como eu já tinha falado, pela parte caudal do intestino anterior, ou seja, pelo finalzinho do intestino anterior, pela parte cranial do intestino médio, além do mesênquima esplâncnico associado, que vai originar a musculatura lisa. Como eu já disse, tem um crescimento muito rápido e ele vai crescer formando uma alça em C. Ele tem o crescimento alinhado com o do estômago, ele sofre uma rotação junto com o estômago. Isso você já sabe, mas eu não acho que isso seja muito importante para o caso. Isso aqui é o mais importante. Vocês têm que saber isso aqui. Colocar um avisozinho. Na 5ª e 6ª semana, o que vai acontecer? O duodeno vai ter uma obstrução fisiológica. A gente sabe que o duodeno ele tem um lumen, né? O intestino tem um lumen por onde vai passar o conteúdo fecal e tudo mais. Mas na 5ª e 6ª semana, ele vai ter uma obstrução fisiológica, vai ter uma proliferação das células epiteliais que vai tampar o lumen do duodeno. Sendo que essa obliteração, ela é temporária. Porque depois vai ocorrer uma vacuolização, que o que é? Vai formar vacúolos aqui, como está mostrando, né? E posteriormente vai ter uma recanalização completa. Vai voltar ao normal, vai ter a luz que a gente conhece. Mas é isso, se essa recanalização não ocorrer de forma correta, aí a gente pode ter duas condições, que é a estenose duodenal e a atresia duodenal. Qual é a diferença? A estenose é uma obliteração parcial, ou seja, ainda passa algum conteúdo, e a atresia é a obliteração completa, ou seja, não teve recanalização. Aí pronto, a atresia duodenal, que é a condição do nosso bebê, né? A atresia duodenal é uma oclusão completa da luz duodenal em determinado segmento. E o local mais frequente é ali na ampola biliopancreática.
Tá cheio de monitor de anatomia aí na turma de vocês, né? Então, vocês sabem que a ampola biliopancreática é aquela região onde tem a junção do ducto pancreático com o ducto biliar, né? Então, assim, se a obstrução acontecer depois dessa ampola, o que vai acontecer? O bebê vai ter vômito a jato. Por quê? Por que ele tem vômito a jato? Porque o conteúdo que ele está ingerindo não vai conseguir passar, ele vai voltar. Então, o bebê tem vômito a jato. E se a obstrução for depois dessa ampola, o vômito a jato vai vir com bile, que era o caso do nosso bebê. Mas, gente, isso não é regra, tá? Tipo, se a obstrução for antes da ampola, não vai ter bile. Mas o local mais frequente é ali logo depois da ampola. Por isso que é muito comum ter vômito a jato com bile. Outra coisa que vai acontecer também é distensão do epigastro, porque o conteúdo gástrico vai estar sendo retido, né? Então, vai haver uma dilatação. E o palidrâmio, que é na mãe, né? Que a gente já identifica. Que o palidrâmio, por quê? Porque a gente sabe que o bebê, ele deglute o líquido amniótico. Então, se o bebê tá lá, dentro do saco amniótico, e ele não tá conseguindo deglutir, quer dizer, ele tá conseguindo deglutir, né? Mas não tá conseguindo excretar, não tá passando esse líquido, o líquido vai voltar. Então, a mãe vai ter um quadro de polidrâmio, ou seja, um volume de líquido amniótico aumentado. Aí tá aqui a representação da atresia. Aí, gente, isso aqui é importante, principalmente para o caso. 1/3 das crianças que têm atresia duodenal tem síndrome de Down. Ou seja, é um fator de risco, né? Por isso que, no nosso caso, foi realizada a pesquisa de cariótipo e a translucência nucal. A translucência nucal, gente, ela é um exame que, se ela for positiva, se ela tiver alteração, ela vai indicar a síndrome de Down. Então, quando eles fizeram o exame da translucência nucal no bebê, já é um indicativo de síndrome de Down. E a síndrome de Down é um fator de risco para a atresia duodenal. Por isso que eles foram atrás de pesquisar o cariótipo, para ver se tinha a trissomia do 21. Outro fato importante é que 20% dos bebês com atresia duodenal nascem prematuros. E a prematuridade é qualquer bebê que tenha nascido antes da 37ª semana gestacional. E o nosso bebê do nosso caso nasceu com 36 semanas. Então, o bebê tinha síndrome de Down, indicado pela translucência nucal, e ele tinha prematuridade. Então, ele tinha 2 fatores de risco. E o diagnóstico definitivo, ele não fala no caso, mas o diagnóstico definitivo da atresia duodenal é feito pelo sinal da bolha dupla, que é identificado na ultrassonografia, que ele vai identificar 2 bolhas. Que o que é? A bolha do estômago, né, que é fisiológica, a gente sabe que ela existe, e outra bolha no duodeno, porque tem uma obliteração, então não tá passando, então vai estar retendo ar também. Aí, voltando para o caso, vamos ver tudo isso que a gente falou, vamos ver no caso. Mulher, 35 anos, grávida de segundo filho, apresentou volume de líquido amniótico aumentado, polidrâmio, ou seja, o bebê está tendo um problema na deglutição. No final do primeiro trimestre, um exame de imagem chamou a atenção. Translucência nucal do feto estava aumentada, ou seja, indicativo de um possível síndrome de Down, que é fator de risco para atresia duodenal. Na ocasião, sugeriu-se coleta de líquido amniótico para tentar obter células fetais e assim identificar o cariótipo do bebê para confirmar a síndrome de Down. A cirurgia foi realizada com 36 semanas, ou seja, prematuridade, outro fator de risco. Poucas horas, o bebê apresentou vômito a jato com bile. Porque, gente, vômito a jato, vocês lembram qual é a outra condição de malformação que dá vômito a jato? Que tipo, se disser só, o bebê nasceu, teve vômito a jato? Quem lembra? Vai, não me deixe no vácuo. Sejam o orgulho da mãe de vocês. Eu não lembro se a atresia esofágica dá. Eu acho que não, porque não vai estar passando, mas é a estenose do piloro. Principalmente. Não, mas eu acho que a atresia esofágica deve dar também, não tenho certeza. Mas a que eu tenho muito marcada é a estenose do piloro, que dá vômito a jato. Mas enfim, vômito a jato com bile, a gente pensa em atresia duodenal. Porque se fosse estenose do piloro, não tinha como passar bile, né? Porque é depois. E foi observada uma dilatação. Pronto. Mas enfim, isso é importante para a prova de vocês. Só quis ver se vocês lembram. E foi observada a dilatação do epigastro, que é uma das manifestações.
Diante desses fatos, a equipe médica julgou necessário realizar um exame de raio-x do abdômen do bebê, o qual revelou alterações. Eu acho que o mais correto seria ultrassonografia, tá, gente? Mas, enfim, ela colocou raio-x, então deve ser raio-x também. O qual revelou alterações estruturais e uma estrutura derivada do intestino anterior, do ADN. Gente, foi isso. A revisão. Vocês têm alguma dúvida? É bem tranquilo. Vocês estavam com saudade de mim, né? Fazia tempo que eu não aparecia. Não. Besta. Pois tchau, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, Obrigada, Raíssa. Foi ótimo. De nada, gente. Contem sempre comigo. Obrigado. Foi muito bom. Nada, Xande. Beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm meu número. Boa prova. Tchau.